Dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática do ITA, primeira fase 2021, ingresso 2022, vamos agora para a questão 44. Sejam Z1 e Z2 pertencentes ao conjunto dos números complexos, com Z2 diferente de zero. Considere as afirmações. Primeiro, se Z1 mais Z2 pertence ao conjunto dos números reais e Z1 menos Z2 também pertence ao conjunto dos números reais, então Z1 pertence aos reais e Z2 pertence aos reais. 2. Se Z1 vezes Z2 pertence aos reais e Z1 dividido por Z2 também pertence aos reais, então Z1 pertence aos reais e Z2 pertence aos reais. 3. Se Z1 mais Z2 pertence aos reais e o produto Z1 vezes Z2 pertence aos reais, então Z1 pertence aos reais e Z2 pertence aos reais. É ou são sempre verdadeira ou verdadeiras. Letra A, apenas 1. B, 1 e 2. C, apenas 1 e 3. D, apenas 2. E letra E, apenas 3. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos iniciar com essa primeira soma. Nós temos essa condição de Z1 mais Z2 ser um número real. Então vamos começar com Z1 mais Z2, vamos representar por um número R1, sendo R1 um número real. A diferença também é um número real. Então se eu pego Z1, subtraio de Z2, vai dar R2. Poderia inclusive R1 ser igual a R2, sem problema algum. R2 também um número real. Vamos organizar esse sistema para a gente encontrar Z1 e encontrar Z2, para ver se Z1 é um número real e se também Z2 é um número real, sempre nessas condições anteriores. Vou usar o método da adição. Veja, somando as duas equações aqui, teremos o seguinte: Z1 mais Z1, 2 vezes Z1. Corto ou simplifico aqui Z2 com menos Z2. Isso resulta na soma R1 mais R2. Como aqui eu tenho 2 multiplicando, posso passar para lá dividindo, ou em outras palavras, dividir toda a equação por 2. Ou multiplicar por meio. Significa que Z1 vai ser a média aritmética de R1 com R2. Então, esse é o resultado de Z1. Se eu sei que Z1 vai ser R1 mais R2 sobre 2, qual vai ser a conclusão que nós temos? Que Z1 pertence ao conjunto dos números reais. Veja, R1 é um número real. Quando eu somo com o R2, que também é um número real, esse resultado é um número real. Se eu divido o número real por 2, continua sendo um número real. Então, Z1 é um número real. Vamos agora calcular Z2. Basta substituir no lugar de Z1, R1 mais R2 sobre 2. Então, Z1 vai ser R1 mais R2 sobre 2, mais Z2. Isso resulta em R1. Uma boa forma de organizar essa equação, já que eu tenho um denominador igual a 2, multiplicar toda a equação por 2. Aí eu elimino esse denominador. Vai ficar R1 mais R2, mais o dobro de Z2, é igual ao dobro de R1. Agora eu vou subtrair R1 dos dois membros da equação, ou em outras palavras, passar o R1 para lá. Da mesma forma, passar o R2 para lá. Subtrair R2 nos dois membros da equação. Ficaremos com 2 vezes Z2 igual 2R1 menos R1 vai ficar R1. Passo R2 para lá menos R2. Fechando, basta passar o 2 dividindo. A diferença aqui fez com que eu pudesse concluir, a diferença é a soma, né? Que o Z2 é a diferença entre R1 e R2 sobre 2. E novamente estamos diante de um número real. Z2 também é um número real, porque quando eu subtraio
dois números reais, R1 com R2. O resultado é um número real, quando eu divido por 2, continua sendo um número real. Então, já temos aqui que Z1 é um número real e Z2 também é um número real. A primeira afirmação ela é verdadeira. Ok? Muito bem. Segunda afirmação. Temos agora o produto e aqui o quociente. Então eu vou fazer a mesma forma. Se Z1 vezes Z2 pertence ao conjunto dos números reais, eu tenho que Z1 vezes Z2 posso chamar de o número real R1. Ou seja, R1 pertence aos números reais. O quociente de Z1 com Z2 vai ser R2. Por isso que Z2 não pode ser nulo. Se ele for igual a zero, essa divisão pode ter problemas. Então R2 também pertence ao conjunto dos números reais. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou isolar o Z1. Como o Z2 é diferente de zero, eu posso passar para lá multiplicando. Significa que Z1 vai ser R2 vezes Z2. E agora eu vou substituir esse Z1 aqui na primeira equação. Ficaremos com, no lugar de Z1 vai ficar R2 vezes Z2 vezes Z2. Isso é igual a R1. Veja só, e se o R2 for igual a zero? Se o R2 for igual a zero, eu nem posso passar ele para lá dividindo. Então veja que não é para todos os valores R1 e R2. Mas mesmo se a gente faz essa passagem de R2 para lá, considerando que R2 seja diferente de zero, aqui a gente já está com uma situação onde não é possível, né, eu passar o R2 para lá se ele for igual a zero. Mas se você considera que é um número real diferente de zero, e ele não menciona isso aqui, porque a gente está pegando um número R1 e R2, quaisquer, mas aqui eu não posso pegar R2 igual a zero. Então, se ele for diferente de zero, mesmo assim a gente vai chegar na seguinte situação. Vamos chegar em Z2 ao quadrado, vou passar para lá, porque eu já coloquei que R2 é diferente de zero, fica R1 dividido por R2. Veja só, Z1 ao quadrado é igual a R1 sobre R2. De novo, nós temos a seguinte situação. Z2 ao quadrado, sendo R1 por R2, vou colocar do lado de cá para facilitar o nosso entendimento. Esse número que está à esquerda, ele é sempre positivo, ele pode ser igual a zero, mas Z2 ele menciona que não pode ser nulo. Então aqui vai ser maior que zero. Quando eu pego o número complexo e elevo ele ao quadrado, ele vai ser um número positivo. Muito bem, e se ele é um número positivo, veja, eu vou ter aqui possibilidade de R1 dividido por R2 ser um número negativo. Vamos pegar um contra-exemplo. Se eu pego R1 igual a 2 e um R2 igual a menos 3, veja, essa divisão ela vai ficar 2 sobre menos 3. É impossível eu pegar um número complexo e elevar ao quadrado e o resultado dar um número negativo. Portanto, não é possível que Z2 e Z1 sejam números reais. Eu nem vou precisar fazer Z1, né, sendo um número real. Se eu já sei que Z2 não é um número real, pode não ser um número real, não é sempre, porque ele menciona no problema, são sempre verdadeiras, ou é sempre verdadeira as informações. Então essa eu não posso garantir com precisão que Z2 é um número real. Bastaria eu pensar também, se o R2 fosse zero, eu não consigo ter aqui essa situação, eu não consigo encontrar Z2 para essa situação. Mas eu avancei aqui colocando essa condição, que R2 não pode ser zero, ainda assim eu pego um contra-exemplo de um número aqui negativo e do lado de cá um número positivo. Portanto, a informação 2 ela é falsa. Muito bem. A terceira e última nós temos que Z1 mais Z2 é um número real. Então, Z1
mais Z2 vou chamar de R1, da mesma forma que o produto Z1 vezes Z2, ele é igual a R2. Vamos chamar de R2, sendo R1 pertencente aos números reais e R2 pertencente aos números reais. Porque se ele está mencionando que a soma é um número real, o produto também é um número real, então esses dois são números reais. Eu vou isolar aqui o Z1. Para facilitar, se eu sei que o Z2 ele é um número diferente de zero, eu posso passar para lá dividindo. Ou seja, Z1 vai ser R2 dividido por Z2. E aí eu vou substituir aqui no lugar de Z1, eu vou substituir R2 sobre Z2. Então teremos no lugar de Z1, R2 sobre Z2 mais Z2, isso é igual a R1. Eu vou multiplicar toda a equação por Z2. Posso fazer isso porque Z2 ele é diferente de zero. Chegaremos em R2, que aqui eu cancelo, mais Z2 ao quadrado igual a R1 vezes Z2. Percebam que aqui nós temos uma equação do segundo grau, na variável Z2. Pensa que o Z2 é o x, eu tenho aqui um x ao quadrado, eu tenho aqui ele sozinho x. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar R1 vezes Z2 para cá, então fica R1 vezes Z2 menos, esse mais R2 fica do jeito que está, igual a zero. Então, para encontrar as raízes dessa equação, veja que aqui eu tenho, pense que aqui seria um x ao quadrado menos R1 vezes x, o A aqui é 1, o B é menos R1 e o C é R2. Veja, eu posso encontrar valores aqui que não sejam reais. Eu posso ter um delta aqui, um número negativo, discriminante. Então, vamos tentar aqui encontrar o discriminante delta. Vai ser B ao quadrado, ou seja, menos R1 ao quadrado. Vai ser R1 ao quadrado, menos 4 vezes R2 vezes 1. Então, menos 4 R2. Veja, para alguns determinados valores de R1 e R2, eu consigo ter o delta negativo, e aí eu nem vou ter valores para Z2. Eu posso ter valores complexos nessas raízes. Por exemplo, se eu pegar um exemplo de R1 igual a 2 e R2, por exemplo, igual a mais 3, aqui os dois positivos, nem preciso colocar o sinal. Veja, o discriminante aqui, para essa equação, fica 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 3, 12. O delta dá menos 8. E aí esse Z2 ele vai ser um número complexo, porque eu vou ter raiz de número negativo. Portanto, essas duas situações não garantem que Z1 pertence aos reais e Z2 também pertence aos reais. Essa afirmação também é falsa. Ok? Então, a primeira é verdadeira, a segunda falsa, a terceira falsa. Vamos voltar nas alternativas, que a gente vai marcar a alternativa A. É sempre verdadeira, apenas a 1. Ok? Finalizamos então essa questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.